Respeito a você, policial militar, bombeiro militar, pensionistas, muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora estaremos falando de um tema muito importante para todos nós, que é o Sistema de Proteção Social dos Militares Goianos, que foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa. Em 30 de dezembro foi sancionado e publicado no Diário Oficial a Lei 20.946, e é sobre ela que nós estaremos falando nessa noite. O que é sistema de proteção social e o que versa nessa lei que diz respeito aos nossos direitos enquanto policiais militares, bombeiros militares e pensionistas. Então venha conosco, mande a sua pergunta que nós estaremos aqui para tirar a sua dúvida. E hoje falaremos sobre temas muito importantes, como promoção imediata, direito adquirido. E falando em direito adquirido, tem uma novidade muito ruim, que é um parecer da Goiásprev, que foi publicado recentemente e que você precisa tomar conhecimento. Semana retrasada nós falamos em uma live sobre promoção imediata e direito adquirido, com parecer favorável. E agora nós temos um parecer desfavorável da Goiásprev, que precisamos discutir aqui com cada um de vocês. Então venha conosco, muito obrigado por seguir as nossas redes, muito obrigado por fazer parte desse time chamado Polícia Militar, Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Então venha comigo. Antes de falar sobre a Lei 2946, de 30 de dezembro de 2020, é preciso entender por que sistema de proteção social, porque essas mudanças tão radicais na vida do policial militar e bombeiro militar no que diz respeito à sua remuneração de inatividade e também às pensões. Recentemente, no Congresso Nacional, especificamente no final do ano 2019, uma proposta de emenda à Constituição se transformou em uma alteração substancial na nossa vida castrense. A emenda constitucional 103, ela trouxe para a gente, em 12 de novembro de 2019, uma alteração no artigo 22, inciso 21, onde deixou bem claro que, a partir daquela data, passou a ser competência exclusiva da União legislar sobre normas gerais no que diz respeito à remuneração de inatividade e pensão. Então, tudo que era tratado acerca da nomenclatura aposentadoria dos militares e também as pensões, a partir daquela promulgação da emenda constitucional 103, é a União que passou a legislar de forma exclusiva, estabelecendo as normas gerais e cada estado regulamentando essas normas gerais. Então, logo após a aprovação da emenda constitucional 103, a União também legislou através do projeto de lei 1645, que se transformou na Lei Federal número 13.954, sancionada em 17 de dezembro de 2019. Essa Lei 13.954, ela alterou o nosso Decreto-Lei 667, que é aquele que estabelece, que reorganiza as polícias militares e bombeiros militares. Na Lei 13.954 foram acrescentados vários artigos que alterou o Decreto 667, que fala exclusivamente sobre remuneração de inatividade e pensão. E fala também sobre alguns outros assuntos, como militares temporários, que também nós vamos tratar aqui hoje. Mas, bem, antes de já adentrar na questão da nossa lei estadual que instituiu o sistema de proteção social, vale a pena a gente fazer uma reflexão do que significa essas palavrinhas sistema de proteção social. Olha, o artigo 50 da Lei Federal 13.954 já define sistema de proteção social como um conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência. Isso é o que define a nomenclatura Sistema de Proteção Social
no artigo 50A da Lei 13.954. E buscando uma definição mais prática, o sistema de proteção social nada mais é do que um subsistema jurídico contido no regime constitucional, especificamente no artigo 22, inciso 21, próprio dos militares. Só quem tem sistema de proteção social no Brasil são os militares. Os servidores civis têm um regime próprio de previdência dos servidores. E a iniciativa privada tem o regime geral de previdência social. E nós, militares, temos um sistema de proteção social. Por quê? O que é que a Constituição entende? Entende que, como nós, militares, não aposentamos, nós somos transferidos para a reserva remunerada e podemos ser convocados a qualquer momento. Cabe à sociedade brasileira entender e respeitar esse sistema de proteção social como um arcabouço jurídico especial para esses heróis da sociedade, que a eles são tolhidos 32 direitos que da iniciativa privada ou servidores civis não têm. Então, por isso que foi instituído o sistema de proteção social. E em Goiás, esse sistema de proteção social ele foi aprovado na Assembleia Legislativa recentemente e foi sancionado pelo governo do estado, dia 30 de dezembro, através dessa lei 2946 de 2020. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre promoção imediata, direito adquirido, IP20, militares temporários, tempo de serviço integral e proporcional, pedágios do 17% e mais o adicional, averbação de tempo de serviço, idades compulsórias, idades da reforma e pensão. É sobre esses assuntos que estaremos falando aqui hoje e, desde já, te coloco à sua disposição para tirar a sua dúvida. Então, mande as suas perguntas que nós estaremos aqui prontos para respondê-las. Vamos começar da seguinte forma. Essa lei 2946 de 30 de dezembro, ela tem 85 artigos. Dentre esses 85 artigos, a lei tem os conceitos, os princípios, fala sobre inatividade, fala sobre reserva remunerada, fala sobre reforma, fala sobre certidão de tempo de serviço, contagem de tempo de serviço, averbação de tempo de contribuição, pensão militar, militar temporário, direito adquirido, regras de transição, fiscalização e auditoria do sistema e também sobre as disposições finais. Então, é uma lei ampla, mas que, como o nosso tempo hoje é curto, nós estaremos falando resumidamente, para que você tenha uma noção dos principais assuntos que tratam essa lei que instituiu o sistema de proteção social. Então, nós vamos começar uma apresentação de hoje e breve apresentação para que nós possamos tirar a sua dúvida. Você, policial militar da ativa, veteranos, pensionistas, bombeiros militares da ativa, veteranos e a sociedade que também se interessa por esse assunto, principalmente os concurseiros, que nós também falaremos sobre militares temporários. Então venha conosco nesse bate-papo cordial de muita responsabilidade para todos nós, tá bem? Então vamos lá. Olha, na breve apresentação que fizemos, como eu falei, a Lei 2496 foi sancionada, foi publicada no Diário Oficial no dia 30 de dezembro de 2020. Então, recentemente, tem apenas 5 dias que foi publicada. Só que a vigência dela, ela só começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, todos esses dispositivos na Lei 2946 só começa a valer efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2022. Até lá, Cláudio, como vai ficar? Até 31 de dezembro de 2021, vai continuar vigorando as nuances estabelecidas na Lei Complementar 77, que trata-se do regime próprio de previdência dos militares. Lembra que
Antes do sistema de proteção social, nós tínhamos um regime próprio de previdência dos militares, que está contido na Lei Complementar 77 de 2010. Então, até 31 de dezembro de 2021, continua valendo as regras do regime próprio de previdência dos militares. Apesar que eu, Cláudio, tenho o entendimento que, a partir da sanção da Lei Federal 13.954, a Lei Complementar 77, na minha concepção, perdeu a eficácia para nós militares. Porque militar deixou de ter regime próprio de previdência e passou a ter um sistema de proteção social. Por isso que é questionável essa vigência da Lei Complementar 77 para os militares, inclusive tratando as pensionistas como pensionistas do regime geral de previdência social. O que nós entendemos que é uma condição favorável para que possa ser ajuizada esse questionamento com referência à vigência da Lei Complementar 77. Mas vamos adiante, né? Falei para vocês da vigência da Lei 20.946 a partir de 1º de janeiro de 2022, né? Que trata do sistema de proteção social. E aí, onde é que está, Cláudio? Falando que até que 31 de dezembro de 2021, os militares estarão sendo regidos pela Lei Complementar 77. Está exatamente em outra lei. Na Lei Complementar 161, exatamente no artigo 159, ele revogou todas as nuances da Lei Complementar 77 no que diz respeito aos servidores civis, mas deixou bem claro que fica revogada a Lei Complementar 77 de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do regime próprio de previdência dos militares, que permanecerá aplicável até os seus segurados respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022. Por isso que eu estou falando para vocês que, apesar do sistema de proteção social ter sido aprovado, sancionado e publicado, a eficácia dele se dará a partir de 1º de janeiro de 2022. Tá bem? Vamos continuar? Você tem alguma dúvida? Mande a sua perguntinha que nós estamos preparados para responder. E olha, o Edson Nalbin manda o seguinte questionamento. Falta 1 ano e meio para mim passar para a reserva, sendo que nesse tempo tem 2 anos de empresa privada. Vou ser prejudicado por essa nova lei? Vou responder sua pergunta logo a seguir, que tem 2 assuntos pertinentes a essa sua pergunta. Primeiro, a verbação do seu tempo na empresa privada e segundo, o direito adquirido e a regra de transição. Vou falar daqui a pouco, tá, Edson? Só um minutinho. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro tema de hoje que precisamos abordar aqui é sobre remuneração de inatividade integral e proporcional. O que é que diz a lei? Essa nova lei que começa a sua vigência a partir de janeiro de 2022. Ela diz o seguinte, o artigo 5º da Lei 29.46 diz o seguinte, a transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida ao militar de carreira com base na remuneração correspondente ao posto ou à graduação a que ele tiver. Olha a importância desse caput. Correspondente ao posto ou à graduação que ele tiver. Como é que funciona aqui em Goiás? Ao ser transferido para a reserva remunerada, você vai levar a remuneração referente àquele posto que você estava na ativa antes de ser transferido para a reserva. Aí você me fala, Cláudia, acabou com isso? Acaba a promoção imediata? Sim, acaba a promoção imediata. Até porque a própria lei federal também já dizia isso. A própria lei federal, no seu artigo 24A, também fala a mesma coisa. O que a lei estadual fez foi só transcrever, deu Ctrl+C no que diz respeito à lei federal e transcreveu para o nosso sistema de proteção social aqui de Goiás. Então,
Isso quer dizer que você só levará para a reserva remunerada de forma integral aquilo que você recebia na ativa. Ou seja, a promoção imediata que existia após a transferência para a reserva deixa de existir com essa lei. Só que, na minha concepção, isso não veda que outros tipos de promoções sejam criadas. Promoção a pedido, igual tem no Acre, promoção ao final da carreira, como foi apresentado recentemente aqui na Assembleia Legislativa, então não veda. Por que não veda? Porque aqui está vedando somente a promoção após a passagem para a reserva. Antes da reserva não está vedando, não está proibindo. Então, pessoal, com esse dispositivo do caput do artigo 5º, mais o 24A da Lei 13.954, infelizmente, nos moldes como é feito em Goiás, a partir de 1º de janeiro de 2022, acaba com a promoção imediata. E vale a pena lembrar que a promoção imediata em Goiás, ela é matéria constitucional. Além de estar descrita no parágrafos 12 e 13 do artigo 100 da Constituição, ela estava descrita em vários dispositivos de lei, a 15.704, Lei 8.000, Lei 8.033, e essa lei, agora essa lei recente 2946 de 2020, ela revogou, lá no seu artigo 83, revogou todos os dispositivos de lei que tratava da promoção imediata, inclusive do IP20. Então, o caput desse artigo 5º deixa bem claro que revoga todas as legislações infraconstitucionais que diz respeito às promoções imediatas. Porém, na minha concepção, ela permanece ainda em vigor, tendo em vista o dispositivo no artigo 100, parágrafos 12 e 13 da Constituição, que para acabar tem que ser uma proposta de emenda constitucional que o governo do Estado não mandou para a Assembleia. Mas é interessante eu continuar abordando o caput desse artigo, porque o Major Araújo apresentou um projeto de lei recentemente, e eu gostaria de apresentar para vocês, que é um projeto de lei com promoção por anos de serviço. Desde já eu parabenizo o Major Araújo pela iniciativa, porque esse projeto de lei é belíssimo, porque ele prevê que a promoção por anos de serviço tem por escopo valorizar o militar que implementou no mínimo 90% do tempo exigido para a transferência para a reserva remunerada. Com isso, ele é promovido antes de ser transferido para a reserva. Essa é uma garantia que o governador Ronaldo Caiado poderia dar para os militares. Assim como o governo do Acre deu, e assim como o governo do Amapá deu para os militares, e o de Minas Gerais também. Então, o governador, que em seus discursos enaltece os policiais e bombeiros, inclusive o chama de minha polícia, meus bombeiros, poderia, nesse momento, reconhecer o trabalho desses valorosos heróis na propositura desse projeto de lei sugerido pelo Major Araújo, que infelizmente não foi acatado pelos parlamentares, que é instituir a promoção por anos de serviço. Aí sim, esses valorosos policiais militares, bombeiros militares, estariam garantindo esse direito que é equivalente a essa promoção imediata que está se acabando, né? Mas, enquanto isso é uma luta muito voraz para 2021, e eu conto com vocês, com as demais entidades, para juntos nós trabalharmos em cima do resgate dessa promoção imediata que já tem data para se findar, 1º de janeiro de 2022, trazendo esse projeto de lei apresentado pelo Major Araújo, que vai trazer um alento muito grande para todos nós militares. Mas tudo bem, falei sobre o caput do artigo 5º, vou falar agora sobre o inciso 1º do artigo 5º, que é interessantíssimo. Como eu falei, a transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida, né? Ao militar de carreira com base na remuneração correspondente ao posto ou à graduação que ele tiver. Com remuneração integral. Para que você goze do direito, a partir de 1º de janeiro de 2022, a remuneração integral,
você tem que cumprir o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de janeiro de 2022, aumentou o tempo de serviço de 30 para 35 anos. Isso também é matéria constitucional no artigo 100, né, da Constituição Estadual. Então, aumentou para 35 anos, só que criou uma regra de transição para aqueles que já estão. Só que para os que lograrão êxito em concurso público a partir de 1º de janeiro de 2022, obrigatoriamente, eles terão que cumprir 35 anos de serviço. Desses 35 anos de serviço, 30 anos tem que ser obrigatório de atividade de natureza militar. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que limita o tempo de averbação. Atividade de natureza militar, aquele que tem dúvida do que significa, é só ir lá no Decreto Federal 9088 de 2017, que lá está descrito quais são as atividades de natureza militar. Então, olha o que acontece. A partir de 1º de janeiro de 2022, limita o tempo de averbação de atividade civil de apenas 5 anos. De apenas 5 anos. E aí vem a dúvida, Cláudio, se é de apenas 5 anos, a partir de 1º de janeiro de 2022, hoje eu posso averbar os meus 15 anos que eu tenho da iniciativa privada, 18 anos? Preste bem atenção. A Goiás Previdência, que é a responsável por averbação desse tempo de serviço, hoje já está aplicando a Lei 13.954. Está averbando somente 5 anos. Então, o que é que eu suscito a você, policial militar e bombeiro militar, que ainda não averbou esses mais de 5 anos que você tem? Corra, faça o seu requerimento, peça averbação. Vai ser negado na Goiás Prev. Sendo negado, você tem que judicializar. Existem brechas e muitas brechas para que seja judicializada. Primeiro, a eficácia do sistema de proteção social é só a partir de 1º de janeiro de 2022. Segundo, a Lei 13.954, a época dela, a época que ela começou a vigência, 17 de dezembro de 2019, se você já tinha esse cômputo desse tempo já averbado, o seu direito está segmentado. O seu direito está segmentado porque você cumpriu todos os requisitos do processo administrativo. O processo administrativo se findou com todos os requisitos. Então, olha o que acontece. Se você ainda não averbou, faça um requerimento. Se o seu requerimento for negado, até porque a própria legislação, Lei Complementar 161, está dizendo que o regime próprio previdente dos militares na Lei Complementar 77 continua vigendo, e a Lei Complementar 77 te permite averbar mais de 5 anos. Então, corra, faça o seu requerimento de averbação, e se for negado na Goiás Prev, não pense 2 vezes, procure o judiciário, Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Olha, Society Cine pergunta: eu completo 30 anos de serviço em dezembro, com 1 ano e 3 meses averbado. Se eu permanecer, eu tenho direito adquirido? Olha, de acordo com a Lei 29.46 e a Lei 13.954, o seu direito adquirido está garantido. Inclusive, lá fala a qualquer tempo, porque você completa esse direito adquirido até 31 de dezembro de 2021. Agora, o direito adquirido aos 30 anos somente é uma coisa, e a promoção imediata é um outro assunto, novinho, fresquinho, que nós iremos discutir daqui a pouco, tá bem? Vamos continuar? Falando agora do inciso 2 do artigo 5º. Lembra que eu falei? Transferência para reserva remunerada com a remuneração de inatividade integral no inciso 1. Agora eu vou falar com a remuneração de inatividade no inciso 2, que é a proporcional. O que é que a lei diz? Com a remuneração de inatividade proporcional, calculada com base em tantas cotas de remuneração do posto da graduação que tiver, quantos forem os dias de serviço, desde que seja transferido para inatividade sem atingir o tempo mínimo previsto no inciso 1 e
cumprido pelo menos 30 anos de serviço, dos quais 25 anos de atividade de natureza militar. Olha a inovação jurídica, preste bem atenção. Você é policial militar, bombeiro militar, que tem 15 anos de serviço, né? Você pode ir embora hoje proporcional? De acordo com esse dispositivo da lei estadual que começa a vigência em 31 ou em 1º de janeiro de 2022, não. Porque você deveria ter pelo menos 25 anos de atividade de natureza militar e 30 anos de serviço. Ele cria duas regras. Só que essa regra que ele cria, na minha concepção, é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque fere a competência exclusiva da União em legislar sobre isso. E a União já legislou sobre isso. Ela legislou sobre isso exatamente no artigo 24A, inciso 2, a linha B da Lei Federal 13.954, quando diz o seguinte, que a remuneração de inatividade poderá ser proporcional com base em tantas cotas de remuneração do posto ou da graduação, quantos forem os anos de serviço, se transferido para inatividade, sem atingir o referido tempo mínimo. O que é que ela quis dizer? Ela quis dizer que não importa o quanto tempo você tenha, desde que seja menor que 30 anos de atividade de natureza militar ou 35 anos de serviço, não importa quanto tempo que você tenha, se você quiser ir embora para a reserva remunerada proporcional, você pode ir. 15 anos, 10 anos, 7 anos, 20 anos, 26 anos, 25 anos como eu posso ir, a lei federal me ampara. E aí eu vou receber o proporcional, que é 20 dias, né? O correspondente a 20 dias. Então, essa é uma matéria que, se você está nessa situação, você pode judicializar imediatamente e ir embora para a reserva remunerada proporcional. Tudo bem? As dúvidas estão sendo tiradas, bacana. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente, que eu terei o maior prazer em ler a sua dúvida aqui e juntos aprendermos sobre o que diz essa lei estadual e a lei federal. O Vilmar Costa, já completei o tempo, estou aguardando a promoção. Corro o risco de perder a imediata? Vamos falar sobre isso, Vilmar, daqui a pouquinho, porque tem uma inovação da Goiás Prev que precisa ser discutida aqui. Mas vamos para o próximo assunto? Vamos falar agora de pedágios. Pedágios é muito importante, que gostaria da atenção especial de vocês, porque muita gente está confundindo. A lei estadual, no artigo 69, fala o seguinte, e na realidade, esse dispositivo da lei estadual nada mais é do que a transcrição da lei federal. Então, o que está descrito aqui foi retirado da lei 13.954 e inserido, Ctrl+C, Ctrl+V, né? O artigo 69 diz o seguinte, os militares que não houverem completado até 31 de dezembro de 2021, o tempo mínimo exigido pela legislação até então vigente para inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem 1. Cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido pela legislação, acrescido de 17%. O que é que isso quer dizer? Em Goiás é 30 anos, correto? O tempo que falta para você completar esses 30 anos até 31 de dezembro de 2021, você vai acrescer mais 17%. Só que além desse 17%, tem o inciso 2, que você precisa prestar atenção também. O que é que diz o inciso 2 do artigo 69? Além do disposto no inciso anterior e no caput, quanto ao tempo de inatividade de natureza militar, cumprir no mínimo 25 anos, acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo de 30 anos, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitando a 5 anos de acréscimo. O que é que diz o inciso 2? Diz o seguinte, que a partir de 1º de janeiro de 2022, o tempo que faltar para você para completar 25 anos de atividade de natureza militar, você deve
acrescer até completar os 30 anos, 4 meses a cada ano. Então tem dois pedágios, o pedágio de 17% no inciso 1 e o pedágio de 4 meses a cada ano até atingir os 30 anos de atividade de natureza militar. Isso a partir de 1º de janeiro de 2022. Lembrando que esse pedágio, tanto do inciso 1 quanto do inciso 2, não poderá ultrapassar 5 anos de acréscimo. Entenderam? Não. Então vamos para um exemplo. Exemplo para ficar claro. Cláudio, o exemplo é o Cláudio. Cláudio, em 1º de janeiro de 2022, terá 26 anos de natureza militar. Para ele completar os 30, falta o quê? 4 anos, correto? Nesses 4 anos faltantes, você tem que multiplicar por 365 dias, porque a contagem em Goiás, a partir de 1º de janeiro de 2022, será em dias e não em anos. Ah, mas, Cláudio, em dias fere a legislação federal, que lá fala que é em anos, isso é inconstitucional, correto? Correto. Mas para que arguir inconstitucionalidade nesse dispositivo que é benéfico para nós? Por quê? Quando conta-se em dias, conta-se 365 dias. Anos bissexto tem quantos dias? 366. Então é um dia a mais. Um dia a mais fará diferença para todos nós. Então olha o que acontece. O exemplo, Cláudio. Bacana, voltou o áudio, então vamos lá, vou repetir. Pedágios, olha a continha básica. Cláudio, em 1º de janeiro de 2022, terá 26 anos de atividade de natureza militar. Só que a legislação em Goiás, até 31 de dezembro de 2021, fala que é 30 anos de serviço. Então eu falto o quê? 4 anos. Esses 4 anos eu multiplico por 365 dias, que eu vou encontrar um total de 1.460 dias faltante para eu completar os 30. Sobre esses 1.460 dias, eu faço o primeiro acréscimo do pedágio, que é mais 17%. Então vai acrescer 248 dias. E sobre esses 1.460 dias, eu faço o segundo pedágio, que é a partir de 1º de janeiro de 2022, que dá 4 meses. 4 meses dá 120 dias, porque se eu falto 4 anos, a cada ano eu vou computar mais 4 meses. 4 meses dá 8, 8 mais 8, 16 meses, né? 4 meses, 8 meses, 12 meses, 16 meses. Eu pego esses 16 meses, que 120 dias vezes 4 vai dar 480. Somo 480 mais os 248 mais os 1.460, que vai dar a continha básica. Aqui na nossa apresentação a conta está errada, mas olha o que acontece. 248 dias mais 460, 248 mais 480, mais 1.460 dias, que é o que faltava. Vai dar um total de 2.188 dias dividido por 365. Isso significa que eu vou trabalhar quase 2 anos a mais de pedágio. 1 ano e 8 meses, mais ou menos, a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, essa é a continha básica. 2 contas, uma 17% e a outra de 4 meses a cada ano faltante. Espero que todos tenham compreendido, se não, aqueles que têm um contato nosso nas nossas redes sociais, é só mandar que estamos prontos para tirar as dúvidas, tá bem? Antes disso, vou ler mais uma pergunta do Henrique. Quando o senhor fala de tempo militar, conta o tempo de Forças Armadas? Conta. Henrique, conta. Atividade de natureza militar, as Forças Armadas estão inclusas, tá? Se você tem dúvida de quais são as atividades de natureza militar, é só consultar o Decreto Federal 9088 de 2017, que lá você vai tirar todas as suas dúvidas. Então vamos dar continuidade sobre o pedágio? Primeiro, mais 17% do tempo faltante para 30 anos. Segundo, acresce os 4 meses a cada ano faltante. Tá bem? Vamos dar continuidade falando de promoção imediata. Esse é um assunto
muito recorrente. Hoje à tarde eu recebi várias mensagens sobre ele e gostaria que cada um de vocês prestassem bem atenção no que nós estaremos falando a partir de agora. Olha, não sei se vocês lembram, nós estivemos recentemente falando na live anterior sobre promoção imediata. E naquela ocasião, eu abordei que nós tínhamos dúvidas, né? E que buscamos sanar essas dúvidas na Procuradoria-Geral do Estado, e a Procuradoria fez 2 pareceres, todos 2 pareceres, mencionando que o direito adquirido desses militares, que completarão os requisitos até 31 de dezembro de 2021, poderia ser gozado a qualquer tempo, independente se fosse antes de 31 de dezembro de 2021 ou posterior, né? Esses foram os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado à época. Mas aí, o que acontece? Dia 30, a Polícia Militar ela fomentou a Goiásprev para que ela manifestasse acerca desse direito adquirido a qualquer tempo num caso concreto. E aí exemplificou o nome de um militar para tirar as dúvidas com relação a essa promoção imediata. Mas antes de falar sobre esse parecer da Goiásprev, é interessante a gente se atentar ao disposto nessa legislação nova, no artigo 68, que fala o seguinte: é assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares do Estado e de pensão militar aos seus beneficiários a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridas até 31 de dezembro de 2021 os requisitos exigidos pela lei vigente para a obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos. A própria lei, no seu artigo 68, fala que a promoção imediata está garantida para todos aqueles a qualquer tempo, desde que eles preencham os requisitos até 31 de dezembro de 2021. Esse é o entendimento tanto da lei estadual quanto da lei federal. Mas olha aqui comigo, a própria Procuradoria-Geral do Estado manifestou favorável nos 2 pareceres, manifestou favorável. Mas aí veio a Goiásprev no parecer 11684, número 343/2020, datado de 30 de dezembro de 2020, às 10 horas e 45 minutos, pela procuradora Sheila Roberta Fleury da Silva, com um posicionamento totalmente diferente do parecer da Procuradora-Geral e do parecer da Goiásprev anterior. E o que é que ela diz em seu parecer? E aí, pessoal, é importante prestar atenção no que eu vou falar para vocês. No tópico 21, ela fala o seguinte: no entanto, a regra do direito adquirido assegurado até 31 de dezembro de 2021 não possibilita a inclusão de novas promoções na carreira. Ou seja, não será promovido, não terá outras promoções concedidas após a aludida data de 31 de dezembro de 2021, o que atrai a aplicação das novas regras trazidas pela Lei 13.954 de 2019. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que aqueles que preencheram os requisitos até 31 de dezembro de 2021 não concorrerão às novas promoções. E no tópico 22, ela ainda acrescenta. O raciocínio é simples. O militar que completar o tempo mínimo de 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021 poderá ser promovido ao posto ou graduação superior e ser transferido para a reserva remunerada a qualquer tempo, desde que tal promoção e transferência se dê no posto ou graduação que possuir em 31 de dezembro de 2021, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que você que completar os requisitos até 31 de dezembro de 2021, está garantida a sua promoção imediata.
Só que, a partir de 1º de janeiro de 2022, você não concorrerá às promoções regulares. Não concorrerá. Você terá direito à sua promoção imediata, a qualquer tempo, mas não concorrerá às promoções regulares. Ué, qual que é o incentivo para você continuar na ativa? Acabou o abono de permanência. Você não vai concorrer às promoções regulares. Só terá direito à sua promoção imediata a qualquer tempo. Eu não estou vendo vantagem num posicionamento dessa natureza. E ainda acrescenta o parecer. Caso o cabo fulano de tal opte por permanecer na atividade após tal data e seja agraciado com as promoções regulares na carreira e tenha a intenção de ser inativado na graduação seguinte, alcançada após a data de 31 de dezembro de 2021, deverá ser inativado de acordo com as diretrizes traçadas pela 13954, não sendo lhe aplicado o direito adquirido. O que é que ela está dizendo? Está dizendo se você quer continuar na ativa e concorrer às promoções regulares, você vai concorrer, mas não terá direito à promoção imediata que você preencheu os requisitos em 31 de dezembro de 2021. O que é que isso quer dizer? Que a Goiásprev, oficialmente, a partir de 30 de dezembro de 2020, manifestou desfavorável a promoção imediata para aqueles que quiserem permanecer na ativa a partir de 1º de janeiro de 2022. Eu espero que esteja esclarecido esse ponto e me coloco à inteira disposição. Se você tem o interesse de permanecer na ativa e garantir as promoções regulares e promoção imediata, esse é o momento de você judicializar. Porque de janeiro a dezembro é o tempo suficiente para o processo judicial transcorrer o seu percurso e você já ter a segurança jurídica para permanecer ou não. Então, se você é policial militar, bombeiro militar, completa os requisitos agora em 31 de dezembro de 2021 e quer permanecer na ativa, judicialize o seu direito, porque a própria Goiásprev, que é quem vai dar o parecer final no seu processo de reserva, já está falando que você não gozará da promoção imediata cumulativa com as promoções regulares a partir de 1º de janeiro de 2022. Espero que tenha tirado a dúvida. Vamos ler mais uma. Society Cine pergunta: quem averbou 1 ano e 3 meses de serviço privado, com esse tempo completa 30 anos em dezembro, pode ficar e terá o direito adquirido? Todos aqueles que completar os 30 anos de serviço com averbado até 31 de dezembro de 2021, terá o direito adquirido. É o próprio artigo 68 da legislação federal que diz isso. Tem direito adquirido. Porém, amigo, com esse parecer da Goiásprev, você precisa estar atento, que no parecer ela está falando que você goza do direito adquirido à promoção imediata a qualquer tempo, mas não concorrerá às promoções regulares. Ou poderá concorrer às promoções regulares, mas não gozará da promoção imediata. Então, tem essas duas nuances que você precisa observar, mas você preenchendo goza do direito adquirido, tá bem? Vamos para frente então, pessoal? Espero ter esclarecido. Vamos falar sobre um assunto também recorrente e que muitas dúvidas diariamente estão aparecendo, que é sobre a transferência para reserva remunerada ex officio por limite de idade, que é chamada de compulsória. Tem dois limites de idade que precisam ser esclarecidos: a compulsória para aqueles que estão na ativa e vão para a reserva remunerada de ofício, e a compulsória para a reforma, é aqueles que já estão na reserva remunerada, atingiu o limite de idade e são reformados ex officio. E o que é que significa reformado? Não poderão ser convocados para atividade policial militar e bombeiro militar, né, quando necessário. Mas vamos lá. O limite de idade para a reforma, ele é diferente do limite de idade para a compulsória transferência ex officio por limite de idade daqueles que estão na ativa e vão para a reserva remunerada. E onde está contido a transferência de ofício para a reserva remunerada
por atingir o limite de idade que é a compulsória. Está no artigo 6º dessa nova legislação. A partir de 1º de janeiro de 2022, ficará da seguinte forma: transferência de ofício para a reserva remunerada com remuneração de inatividade proporcional ao tempo de serviço ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma das seguintes hipóteses. Uma, para oficiais que atingirem as seguintes idades limite: o coronel, 67 anos. O tenente-coronel, 64 anos. Os major, capitães, oficiais subalternos e praças, 63 anos. Então, o limite de idade são esses: 67 anos para o coronel, 64 tenente-coronel e 63 para os demais. Mas é importante a gente observar que há uma transferência também para a reserva remunerada, e neste caso não é proporcional para o militar temporário, que nós vamos falar logo adiante. Em duas ocasiões, se ele for julgado inválido e se for incapaz definitivamente para o serviço ativo. Então, essa também é uma regra de transferência desse militar para a reserva remunerada, só que de forma integral, porque ele foi inativado pela invalidez ou incapacitado definitivamente para o serviço enquanto estava na ativa. E o próprio artigo 6º, ele cria algumas outras nuances que suscita a transferência de ofício para a reserva remunerada de forma proporcional. Por exemplo, o coronel com mais de 8 anos no posto, né? O militar com mais de 2 anos de licença para interesse particular, mais de 2 anos no cargo comissionado e outras hipóteses que está contida no artigo 6º. Depois, se você quiser tirar dúvida, é só ir lá e tirar suas dúvidas acerca dessa matéria. Já passando para o final da nossa apresentação de hoje, é importante falarmos aqui de um assunto tão relevante quanto os que nós abordamos, né? Que é acerca da figura jurídica criada nessa legislação nova, Lei 20946, que é a figura dos militares temporários. Primeiro, eu gostaria de salientar que essa figura do militar temporário, ela não foi criada pelo governo de Goiás. Ela foi criada pela União, pelo governo federal, que é quem tem a competência exclusiva para legislar sobre essa matéria. E aí, no artigo 24I da Lei Federal 13954, é que foi instituído a figura do militar temporário. E o que é que diz o caput dessa lei federal? Do artigo 24I. Ele fala o seguinte: lei específica do ente federativo poderá estabelecer regras para permitir que o militar transferido para a reserva remunerada exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo mediante o pagamento de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base de contribuição do militar. E o inciso 1 trata-se de convocação do militar, né? Já o inciso 2 trata-se de requisitos para o ingresso de militares temporários mediante processo seletivo, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 anos, observado o percentual máximo de 50% do efetivo do respectivo posto ou graduação. A lei federal está dizendo que o Estado pode criar o militar temporário para qualquer posto ou graduação, desde que seja respeitado o quantitativo máximo de 50% do total do efetivo existente na lei. Então, o que é que acontece? Além de permitir a criação do militar temporário, permite a criação de militar temporário praças e oficiais. E que esse militar temporário terá um prazo máximo de permanência no serviço ativo de até 8 anos. E acrescenta ainda a legislação federal. No parágrafo 1º, o militar temporário,
contribuirá de acordo com o dispositivo no artigo 24C do Decreto-Lei, ou seja, vai contribuir para o sistema de proteção social e fará jus aos benefícios de inatividade por invalidez e pensão durante a permanência. Se ele se tornar inválido no serviço ativo temporário, ele fará jus à inatividade por invalidez. Então, será inativado por invalidez. E se ele morrer enquanto no serviço ativo, os seus dependentes se tornarão pensionistas com as regras inerentes aos militares efetivos, né? Além disso, no parágrafo 2º, fala a lei também, a lei federal, que cessada a vinculação do militar temporário, a respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca, ou seja, ele vai pegar essa certidão de tempo de serviço e poderá averbar tanto para o regime geral de previdência quanto para o regime próprio de previdência. Isso é o que diz a lei federal, pessoal. Então a gente precisa entender que esse dispositivo de lei federal, ele não está obrigando o Estado a contratar o militar temporário, ele está falando que pode contratar. Pode contratar desde que obedeça essas regras gerais. E aí a gente traz esse exemplo para Goiás. E o que eu entendo na legislação de Goiás, o que eu entendo é o seguinte, é que mesmo sendo permitido pela legislação federal, nós já temos um passado não tão distante, onde o STF declarou inconstitucional aquela figura jurídica do SINV. E eu entendo que a função policial militar e bombeiro militar é uma função típica de Estado. E trazer militar temporário para a função típica de Estado é correr um risco muito grande de estarmos fazendo novamente o que fizemos com o SINV. De uma hora para outra, o STF falou não é inconstitucional, e aí o Estado de Goiás mandou embora aquele tanto de menino desamparado, sem rumo. E pensa comigo, militar temporário, 32 anos o cara, passa por um processo seletivo, vem, fica 8 anos, com 40 anos de idade, ele vai ter o vigor físico que ele tinha com 32? E aí o que é que o Estado vai fazer? Não, vai embora, você não serve mais para nós, porque eu vou contratar outro por mais 8 anos. Então a gente tem que ter um zelo muito grande na hora de interpretar da viabilidade para a efetividade da segurança pública no Estado de Goiás a figura do militar temporário. Mas digo para vocês, sem sombra de dúvida, que essa figura está trazendo para os estados somente a faculdade. Você pode ou não contratar. Só que se você contratar militar temporário, você deve seguir as regras gerais estabelecidas no artigo 24I, inciso 2, parágrafo 1º e 2º da Lei 13.954. E é aí que eu digo para vocês que foi alterado recentemente a legislação estadual, onde criou a figura do militar temporário no artigos 66 e 67. Mas na minha concepção também, transcreveu o que tinha na legislação federal para o artigo 66 e 67, que eu já li aqui para vocês. E, na minha concepção, esses dois dispositivos ainda não são suficientes para a efetivação dessa nova figura jurídica. Por quê? Porque não estabeleceu critérios do processo seletivo, a idade mínima e a idade máxima, o tempo máximo de permanência nessa lei estadual, o percentual máximo permitido nessa lei estadual, quais os postos e graduações que poderão ser alcançados com esses militares temporários. Então, na minha concepção, a figura do militar temporário é uma figura que ainda não está completa na legislação estadual para que Goiás possa contratar. Então, pessoal, desde já eu agradeço e vamos para o último tema de hoje, que é sobre a pensão militar. Na Lei 13.954 foi criado um capítulo exclusivo para as pensões militares e esse capítulo trata dos beneficiários, sua habilitação, da declaração de beneficiário, da concessão, do valor das pensões, da perda e da reversão da pensão e da duas garantias importantes, que é a paridade e a integralidade. Apesar de dizer que o Estado de Goiás ainda não está aplicando a paridade e integralidade, mas você, pensionista, de 17 de dezembro para cá,
que está recebendo a sua pensão proporcional, não perca tempo, judicialize, porque a lei federal te garante o direito à integralidade e à paridade desde 17 de dezembro de 2019. E você, pensionista, antes de 17 de dezembro de 2019, que está recebendo proporcional, mas está contribuindo com a nova contribuição estabelecida pela 13954, foi 9,5% até dezembro do ano passado, e a partir de janeiro agora será 10,5%, judicialize também, resgatando a sua paridade e integralidade, porque a lei não vem só o ônus, tem que vir o bônus também. E o ônus, eles estão aplicando que é o aumento da alíquota de forma integral, mas não está aplicando a paridade que você tem direito. Então, busque e judicialize. Mas um ponto importante da pensão, antes de encerrar, que eu gostaria de dizer para vocês, é que a partir de 1º de janeiro de 2022, todos nós, militares ativos e veteranos, deveremos declarar um rol de beneficiários. Quem serão os nossos beneficiários? Que é com essa declaração que, em caso de falecimento do militar, é que será estabelecido a pensão aos dependentes de acordo com a ordem de prioridade. E a ordem de prioridade, de acordo com a nova lei, é primeira ordem, cônjuge, companheiro, pessoa separada, pensão alimentícia judicial, que já foi estabelecida anteriormente, filhos, enteados solteiros menores de 21 anos, antes era 18, passou para 21, e 24 anos para aqueles que são universitários e também para os inválidos. Inválidos originários na minoridade, lembra disso, tá? Ou aqueles em que o militar tinha a tutela ou guarda judicial do menor com 21 anos ou 24 anos universitário, né? Na segunda ordem de prioridade é a mãe e o pai dependentes econômicos, lembrando que essa dependência econômica poderá ser comprovada através de alguns critérios. Primeiro, declaração de imposto de renda, IPASGO, dependente no sistema de qualquer entidade associativa onde era filiado militar e outros, né? E na terceira e última ordem de prioridade na declaração de beneficiário, do rol de beneficiário, vem o irmão órfão até 21 anos, ou até 24 anos se for universitário, e também os inválidos desde que essa invalidez se originou enquanto menor. Então, tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Se não tiver nenhuma pergunta, desde já, olha, não temos nenhuma pergunta. Então, desde já agradecemos a audiência, a participação de todos vocês, muita gente participando conosco dessa live. Muito em breve teremos outra live com outro assunto importante e me coloco à inteira disposição de cada um de vocês para tirar a sua dúvida. Aquele que tem o nosso WhatsApp, estamos à disposição, e siga nossas redes através do Instagram, @claudio_acego, @acego, e mande sua pergunta, que estaremos à disposição. Tem muita gente querendo saber sobre as promoções deste ano. Vai falar algo sobre as promoções nessa live? Promoção desse ano está garantido. Agora esperamos que o governo do estado possa efetivá-la, mas está garantido. Alguns me perguntaram sobre, vai voltar as duas promoções? Olha, infelizmente a emenda constitucional 054 do estado de Goiás alterou, e a partir de agora nós temos somente uma promoção de praças e uma de oficial por ano, tá bem? Esse é um ano de luta, data base, reposição salarial, promoção imediata e muito mais. Por isso, eu peço a cada um de vocês que continuem unidos conosco para que nós, entidades juntas, possamos buscar o seu direito. Um grande abraço para todos, e aqueles que não fazem parte da família Cego, venham fazer parte dessa família que cresce a cada dia. A Cego, luta classista com responsabilidade. Abraço, tchau. Novo convênio Acego. A Acego fechou convênio com a Clínica Odontológica Odontosul, com mais de 30 anos no mercado. A Odontosul conta com várias especialidades como cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia, periodontia, prótese dentária e reabilitação oral, dentística, estética, endodontia, tratamento de canal, dentre outros. Tudo isso com 20% de desconto para você associado a Cego. Ligue e agende sua avaliação. 62
3241 9091. Acego. Juntos somos mais fortes. Estamos vivendo uma verdadeira revolução política em nosso país. E é impossível se organizar politicamente sem a existência de um partido. Por isso, abraçamos o projeto de criação do Aliança pelo Brasil. Você, goiano, que assim como nós, quer políticas públicas que respeitem a família, a democracia, a nossa pátria e a liberdade, venha fazer parte desse projeto, assinando a sua